Salve meus cria, como que vocês estão? Como vocês gostaram muito do último vídeo, eu me esforcei pra trazer o mais rápido possível a parte 2 aqui pra vocês. Rapaziada, esse vídeo tem muito trabalho pra ser feito porque essa obra só tem em inglês, então já deixa o like aí pra apoiar. Se inscreva também no canal, nossa meta é pegar 200k de inscritos. Mas sem mais enrolação, marcha. A noite então se passa, e a irmã do nosso protinho acaba acordando, e se perguntando aonde que tava seu irmão, já que ele não estava deitado ao seu lado. Ela então sai pra fora meio que tossindo porque ela tá muito debilitada, e ela diz: onde é que você está vagando por aí essas horas? E eu espero, irmãozinho, que você não pegue um resfriado. Então vemos a cena dos cavaleiros guardando a escama do dragão negro. Os caras estavam com a cara de poucos amigos, mas até entendo, né? Os caras de plantão de madrugada deviam estar pensando assim: carai, Cleiton, podia estar dormindo nessa merda. Mas não, eu tô aqui, né? Guardando escama de um dragão idoso. Que emprego que a gente foi se meter, hein, velho? E nisso um dos índios acaba percebendo o Kyu-Yu. E ele se pergunta quem é que está aí. E ele fala assim: para imediatamente. Pessoas sem permissão não podem entrar nesse local. E o índio então aponta a lança para o Kyu-Yu e fala assim: você? E o Kyu-Yu acaba pegando bem na ponta da lança, o que acaba assustando muito o indígena. Então o Kyu-Yu dá uma canelada no pescoço do índio, nocauteando ele na mesma hora. E o Nightwolf ali, o índio velho, fica com a cara de pasmo. Porém o Kyu-Yu, né, como é poucas ideias, o maluco é brabo, amassa a placa do maluco, velho. O cara cai que nem uma goiaba podre de uma árvore. E o Kyu-Yu então olha para trás e falou assim: agora é uma ótima oportunidade para você sair. Então vemos o nosso prota saindo das rochas segurando uma flor brilhante, pensando somente que o Kyu-Yu era muito, mas muito forte. E em um instante, as elites da tribo foram derrotadas por ele. Mano, se isso daí é a tribo de elite, pelo amor de Deus, né? Não sei nem como que os caras não roubaram ainda esse casco de dragão. O Kyu-Yu então com a cara maléfica, aquele sorrisinho canalha de lei, fala assim: nós devemos nos apressar. E ele fala: eu enrolarei tudo antes do amanhecer. Então os dois acabam entrando no local sagrado do dragão negro. E quando eles entram, parece uma dungeon, tá ligado? E na hora que o nosso prota olha para trás, tinha vários e vários da tribo dele nocauteado no chão. Isso é, se não tiverem mortos, né? Então o Kyu-Yu fala assim: chegamos, finalmente. Então tem tipo uma tumba e em cima tem tipo uma caixa. Isso dentro do local que eles entraram. E aquela flor brilhante que o protagonista tava segurando começa a brilhar mais ainda, entrando em meio que ressonância com aquela caixa. E o prota se pergunta: mestre, o que é isso? E o que está acontecendo? E o cara só fica coringando. E ele fica perguntando: mestre, aconteceu alguma coisa? E o cara fala assim: não há necessidade de você ter medo. E ele fala: tudo está de acordo com o meu plano. O cara é muito ardiloso. Então ele se prepara para abrir aquela caixa de pedra. E na hora que ele abre, um brilho dourado vai na cara dele e do protagonista. E o protagonista fala: isso é a peça final. Essa é a única escala disposta em reversa. Eu vejo, é a sua fraqueza. E o Kyu-Yu vira pro protagonista e fala assim: garoto, eu estou tão grato por sua dedicação. Tudo isso só foi possível graças a você. E o garoto todo preocupado fala assim: mestre, se eu fizer tudo o que você está me dizendo, a doença da minha irmã, ela realmente pode ser curada? E eu realmente posso contar com isso? Então Kyu-Yu coloca sua mão no ombro do protagonista e diz: como os seres humanos podem ser tão tolos desse jeito? E o garoto fica sem entender nada, olhando pra ele com a expressão de preocupação. E o Kyu-Yu com uma cara maléfica fala assim: é hora de pagar o preço das suas escolhas. O Kyu-Yu então segura os dois pulsos do protagonista, que ele estava segurando a flor também, e o protagonista começa a gritar: mestre, por favor, o que você está fazendo agora? E nisso um círculo mágico dourado estava em volta daquela escama de dragão. E enquanto a flor estava chegando perto da escama, começa a sair faíscas de fogo. E nisso o brilho intenso acaba tomando todo aquele local. E um feixe de luz absurdo poderia ser visto de muito longe. E nisso, lá do acampamento da tribo, a sua irmã vê aquele feixe de luz imenso. E ela se pergunta se aquilo era o desfiladeiro do dragão. Nisso, ela fica imóvel porque o chão começou a se tremer muito. E ela acabou entrando em pânico. E aparentemente dentro do subsolo de algum lugar perto, havia um dragão em repouso. E esse dragão acabou abrindo seus olhos. E nisso o grande dragão negro se prepara para voar. E na hora que ele voa, ele simplesmente esbagaça totalmente a montanha. E os caras da tribo falam assim: mano, o que tá acontecendo aqui? E o outro fala assim: mano, será que é um terremoto? E o outro cara fala assim: Jesus Cleito, a gente tem que parar de beber à noite, véi. Olha as brisas erradas que a gente tá tendo do nada. E o outro fala assim: que brisa errada o que, Marisvaldo? Olha pra cima. E nisso passa um dragão negro voando em alta velocidade. E todos estavam se perguntando quem era o tolo que se atreve a desejar o poder de Deus. E nisso a cena volta para o protagonista e o seu calanguinho vermelho estava desesperado de medo. E na hora que a câmera sobe um pouco, a gente vê o protagonista todo esbagaçado no chão e sem os seus dois braços. E na hora que o protagonista com as suas últimas forças olha para frente, ele vê o Kyu-Yu falando: finalmente. E tinha uma espécie de cajado com uma flor na ponta. E ele fala: até que enfim eu vou colocar
colocar minhas mãos nele. O cara almeja o tempo todo pegar no cajado, lá ele. E ele fala, vem até mim o milagre que dará continuidade à nova era do mundo. E assim, ele finalmente se transforma naquela forma que a gente viu anteriormente. Então o cajado acaba virando meio que um cristal, e ele finca esse cristal no meio do seu peito, acertando assim em cheio o seu coração. E depois disso o cara começa a passar por uma metamorfose muito louca. E após tudo isso, o Kyo-Yo fica de joelhos e tinha muita fumaça em volta dele. Bem nessa hora, o grande dragão negro acaba chegando no local, e o dragão fala, o fato é que você atinge um ponto fraco de um dragão. Você realmente sabe o que isso significa? Eu sou Azidahaka. Me diga seu nome agora, mortal. E nisso uma esfera de poder imensa circula o Kyo-Yo, e um par de asas aparece no seu corpo. E ele fala, meu nome é Kyo-Yo, e eu sou a encarnação das asas. E moleque, o cara virou simplesmente uma mistura de pombo com a transformação de titã fundador do Eren Yeager. Esse daqui é literalmente o famoso Eren Pombo. E o nosso prota lá agonizando no chão olha para aquilo tudo e se pergunta o que estava acontecendo e o que era aquilo. Simplesmente uma batalha de um calango shapeado e o Eren Pombo. E o dragão fala assim, eu posso sentir o tesouro dos deuses nesse corpo. E ele fala, eu não posso acreditar nisso. É impossível resistir a eles com o corpo normal de uma encarnação. Seu desgraçado, o que você fez com os proprietários originais desse tesouro? E o Pombo fala assim, nossa, que pergunta óbvia, né, dragão negro? Eu matei todos eles e peguei os seus tesouros. Então 6 esferas de energias ficam em volta desse pombo. E aí ele começa a desferir essas esferas no dragão negro, acertando ele em cheio e destruindo todo o local em volta. E ele fala, desde que você separou o tesouro dos deuses do seu corpo, eu posso ver que você significativamente perdeu muita energia. Fantasma da era dos deuses, eu pessoalmente vou afundar você. E o dragão com a cara de fodão fala assim, é só você tentar então. Isso se você tiver poderes para fazer isso. Então o dragão negro já lança muito fogo em direção ao pombo branco. Porém o pombo branco consegue desviar com uma certa facilidade. E o dragão negro já parte com a maior ferocidade do mundo pra cima dele. E nisso os dois ficam voando no céu. E o dragão negro invoca várias e várias esferas de energia e de fogo. E lança as esferas de fogo em direção ao pombo branco. Então o dragão branco começa a criar um novo poder e fala assim, que haja luz. Desfere um ataque poderosíssimo no dragão negro. O dragão negro ele consegue desviar por pouco. Então com as suas asas ele manda uma rajada de poder vermelho em direção ao pombo. E o Kyo-Yo faz exatamente a mesma coisa para revidar. Então os ataques se colidem, porém o do Kyo-Yo foi mais poderoso. Então de longe poderia ver uma esfera de luz brilhante. E depois essa esfera se cresceu exponencialmente. E todos da vila ficaram perplexos com o que estava acontecendo. E a irmã do protagonista estava muito preocupada com o prota. E voltando para a visão do protagonista, ele estava tentando se levantar. O cara ficou com o toco dos dois braços, velho, que dó. E o nosso protagonista também só conseguia pensar na sua irmãzinha. E bem nessa hora nós vemos que o dragão negro estava totalmente destruído, caído no chão. Deu até dó do calango maromba. E o Kyo-Yo tava meio que em uma forma híbrida, sabe? Tava com alguns aspectos de humano e outros de pombo branco. E o Kyo-Yo fala assim, o seu coração tinha sido rasgado. A perda é sua, Azidahaka. E ele começa a coringar demais, rindo que nem um psicopata. E ele fala, eu finalmente alcancei os céus. Então ele sai voando em alta velocidade para os céus e some. E o nosso prota fala assim, como isso é possível? Eu fiz tudo isso só para ajudar a minha irmã, por que isso tinha que acontecer? E o dragão negro fala assim, descendente de dragão negro, é assim mesmo? Você realmente ajudou essa encarnação das asas? E o protagonista chorando muito, ele fala assim, por favor, me perdoa. Eu fiz tudo isso apenas para ajudar a minha irmã mais velha que está muito doente e debilitada. E o garoto não parava de chorar com toda essa situação. E o dragão fala, tanta aptidão, um deus maligno que tem emoções desagradáveis diante da morte, eu não posso perdoar você. A partir de agora você será amaldiçoado por mim. Então nessa hora o dragão começa a se desintegrar em várias partículas pretas e vermelhas. Então surge uma grande esfera carmesim. E assim o dragão começa a rugir bravamente e sai uma áurea negra daquele mesmo dragão, como se a alma do dragão estivesse saindo do seu corpo desintegrado. E o nosso protagonista, totalmente traumatizado, fala assim, Deus maligno? E assim o dragão sobe aos céus, porém ele tá indo muito rápido e pegando fogo em direção, sabe o que? A vila. E o garoto começa a ficar desesperado ao perceber que realmente ele estava indo para a vila. Então as pessoas da vila ficam amedrontadas ao ver um grande dragão negro pegando fogo. E algumas pessoas da vila começam a correr rapidamente. Porém o dragão negro acaba queimando completamente todo o vilarejo, carbonizando assim sem dó nem piedade todas as pessoas que estavam naquela vila. E o nosso protagonista começa a gritar desesperado pela sua irmã. E nisso, bem nessa hora que ele está gritando, uma áurea de dragão negro vem na sua direção com a boca aberta para mastigá-lo. E nisso o garoto é acertado em cheio e uma áurea negra e vermelha começa a possuir
possuir o garoto. Toda essa aura acaba chegando pelo seu sistema nervoso e pela sua corrente sanguínea, chegando assim até o seu coração. E o garoto assim começa a se transformar em uma aberração, se transformando em uma criatura muito medonha com os traços um pouco humanoide. E o dragão fala assim: mortal insensato, você sempre estará cercado pela morte e a lama dos desastres. E rapaziada, eu não tava esperando que esse dragão fosse tão desgraçado assim não, véi. Quem diria que o dragão que tá no corpo dele foi o responsável por, tipo, aniquilar toda a família do protagonista. Agora só fica na minha mente, o que será que o protagonista sente desse dragão, mano? Será que quando ele matar o Kyo, ele também vai querer matar esse dragão e expulsar ele do seu corpo? E eu aqui todo inocente achando que ia ser uma relação tipo Naruto e Kurama, mas isso só me surpreende mais ainda. Então é mostrado a figura do nosso protagonista meio que já transformado. Então a cena muda completamente e avança no tempo. E nós vemos então a imagem de um calabouço. E dentro de uma cela, o nosso protagonista já mais velho estava acorrentado. E ele estava com um olhar de ódio puro no seu rosto. E depois de todo esse flashback de nós entendermos um pouco melhor da história do nosso protagonista, vimos a árvore totalmente destruída. E o Kyo fala assim: sim, foi sem dúvidas uma longa viagem. E parece que finalmente vamos voltar ao santuário. Então aquele guardião novamente racha o espaço-tempo. E a garota servo fala assim: o Ananta diz que você é uma criatura das trevas que se ilude pensando que você é um deus. E a criança diante de mim nesse momento é sem dúvidas uma verdadeira encarnação. Por favor, responda, eu tenho uma lembrança de antes de conhecer você. Ele poderia ser como aquela criança? E ele fala: Ananta, de fato esse é o menino de ontem. Tudo surge da combinação de causa e condição. Quando a causa e a condição se esclarecem, eles simplesmente desaparecem. E isso, sem dúvidas, é o destino. Eu espero ansiosamente pelo dia em que nós nos encontraremos novamente. Você não passa de um embodimento da natureza. Então a cena muda para dentro de uma caverna aparentemente, e no meio da água há uma pessoa de longos cabelos vermelhos, e uma voz fala: Vossa Majestade, tenho notícias para o senhor. E a notícia é que o senhor Bernhard, do posto avançado de vigilância, acabou chegando, e o homem misterioso de cabelos vermelhos fala assim: é a notícia mais alegre que eu ouvi por enquanto. Você está com sorte, Mer. Eu estava pronto para lhe dar um pedaço da minha mente se fosse notícias ruins. E ela fala: sinto muito, mas vou passar. E a garota diz que, de acordo com o mensageiro, há uma encarnação e 2 humanos que o acompanharam. E o cara de cabelos vermelhos fala assim: encarnação? São as criaturas aladas? E a mulher de cabelos loiros fala que não sabe. E falam assim: como sempre, parece melhor que Vossa Majestade apenas veja e julgue por conta própria. Então vemos meio que uma construção tipo um castelo no meio das montanhas. E lá, aquele guerreiro que ajudou na batalha e a servo estão entrando. E assim falam: veterano Bernhard. O garoto chamado Ananta se apresentou como alguém que tem rancor contra as encarnações das asas. Ele nos convidou para a sede da organização ao qual ele pertence. Aparentemente o motivo de tudo aquilo era apenas o torneio, mas sua meta sem dúvida era o poder que Anatan possui. E depois que a batalha terminou, todos os Whitefish ocultaram a sua presença de nós. Eu também poderia ter ido embora para qualquer lugar, mas em algum momento eu coloquei meus pés na parte nordeste do continente para conhecer uma pessoa determinada. E essa pessoa era o Duque Bernhard. Então vemos uma sala com vários guerreiros em volta de um tapete vermelho, e várias pessoas que pareciam de raças diferentes. Até a Kayle do LoL tava ali no canto. Então falam: Vossa Majestade, a rainha está entrando. E a Nadia fala assim: essa pessoa é a primeira princesa da nação guerreira, Munguk Valkyria, um grupo militante de rancor contra a encarnação das asas. Mano, e eu falei que era um homem, velho. Cara, toda obra que eu faço aqui no canal eu sou beitado com algum personagem. É impressionante isso. Mas se liga no shape da mina, dá até inveja. E assim é dito que a rainha chegou, Rigelza Reenjar, a líder dos Levaten. E o Rengar então se dirige a ela falando: saudações, Vossa Majestade. E ela fala: eu dou as minhas boas-vindas ao retorno triunfante, Bernhard. Vamos pular as formalidades que não é muito a minha cara não. Eu quero ouvir os resultados da primeira expedição da sua boca. E diz: como inicialmente planejado para se aproximar do Templo das Cafeteiras, nós limpamos um grupo que participava da arena e usamos um disfarce. Houve algumas inexpectativas variáveis, mas ultimamente eu me infiltrei na cúpula do tempo, e lá eu encontrei a encarnação das asas, Giyo, e todos ficam assustados com as falas do Bernhard. E a Majestade fala assim: e então? E o Bernhard fala assim: imediatamente depois eu me envolvi em uma batalha com Giyo, mas para minha vergonha eu acabei sendo derrotado cruelmente. E ela disse: você está dizendo que voltou em desgraça sem nenhuma realização significante? E o homem fala: vitória e derrota fazem parte da vida de um guerreiro. Mesmo se você perder várias e várias vezes, no final eu certamente tirarei sua vida com as minhas próprias mãos. E a majestade deles começa a rir. Então ela fala orgulhosamente que era isso mesmo, o veterano Bernhard. E ela diz: o mais importante, quem é
essa encarnação ao seu lado. E ele fala, eu peço desculpas pela demora da apresentação. Ela é Nadia, a encarnação da natureza. Ela fazia parte de um grupo separado de nós, buscando a encarnação das asas. Rainha Ragelsa, ela é uma nova e poderosa aliada que emprestará sua força à nossa Levaten. Graças à ajuda que recebi dela durante as expedições, eu a acompanhei para apresentar ela à vossa majestade. E a majestade fala assim, onde está o restante dos membros? E a mulher de cabelos loiros fala assim, mesmo que você os chame de membros, eles são apenas homens bárbaros e um jovem comum. Em troca de seus cuidados e proteção, ela recebeu a oferta de cooperar. A jovem garota está relativamente boa de saúde, portanto, planejamos realocá-la para uma moradia civil em breve. O homem bárbaro está em condições precárias e está sendo monitorado nas instalações médicas, e a sua condição progride. Ele atualmente está em estado crítico e inconsciente, e também não responsável. E se a vossa majestade quiser, podemos trazê-lo conosco, mesmo que tenhamos que fazer isso à força. E a majestade fala, não há necessidade disso. Seja muito bem-vinda, Nadia. Eu sou Rangelsa. E a Nadia abaixa sua cabeça e fala, obrigado pela recepção calorosa, vossa majestade. E a Rangelsa diz, dito isso, qual a sua intenção ao buscar uma aliança com a Levaten? Se for um espião com intenções de se infiltrar na Levaten, desejo fazer um acordo. E a Nadia interrompe ela falando assim, com um galho embutido em mim, quero saber todas as informações que a Levaten tem sobre isso. E alguém chega gritando pelo nome da Rangelsa. E uma mulher necopara fala assim, não é necessário que ouça histórias dessas pessoas. E ela fala, desde o momento em que ela colocou o pé aqui, eu não pude suportar por causa do mau cheiro da encarnação das asas. Então a garota acaba apontando o dedo para Nadia. E ela fala, você recebeu o ramo da encarnação das asas no seu corpo, não foi? Então o cavaleiro começa a olhar para Nadia. E a majestade fala assim, então isso é verdade? E a Nadia apenas fala, o que ela está dizendo é verdade. Desde que encontrei essa pessoa, os movimentos do ramo ainda ressoam até hoje. Porém, coloquei relação ao ramo embutido em mim. Também é um fato claro que eu não possuo nenhuma informação sobre isso. E a majestade pergunta para o Bernhard se ele contou a ela sobre a filial. E o Bernhard falou que não compartilhou nenhuma informação até a vossa majestade a ordenar. E ela fala, se ela for a única encarnação em que estávamos procurando, será sem dúvidas uma oportunidade única para nós. Então alguém começa a gritar falando, vossa majestade, durante o conselho que na Terra é distúrbito. E a garota pede desculpas e fala que é de extrema urgência. Na recente área de habitação civil, um massacre insano está acontecendo. E é mostrado o nosso protagonista com as mãos transformadas e com a cara de ódio. E nisso a cena já mostra que estava anoitecendo. E vemos muito sangue jogado no chão. Então nós vemos o nosso protagonista transformado numa entidade muito louca. E dentro dessa criatura monstruosa estava o jovem Ananta, que também parecia o demônio. E o jovem garoto fala assim, eu não me sinto mais como humano. A minha consciência e sentimentos estão desaparecendo. Então ele continua andando e devastando tudo que ele vê pelo caminho. O garoto transformado então começa a correr muito descontroladamente. E ele simplesmente parecia que ele não tinha mais consciência. Porém, quando o nosso protinha chega na sua vila, muito sangue começa a sair do seu corpo, desativando assim a sua transformação. Ele então começa a caminhar em direção às pessoas da sua tribo. E vemos que os braços do nosso protagonista foi regenerado. E é por isso que ele tem aqueles braços todo negro, sabe? Parecendo Super Saiyajin 4. Eu acho muito foda esse design. E ao lembrar da sua irmã, o prota se ajoelha no chão, na frente de uma pessoa carbonizada. E ele lembra das palavras de sua irmã ao olhar esse corpo carbonizado, que era ela falando para ele ter cuidado ao ir. E nisso o olhar do nosso protagonista é de puro desespero. E ele pega no seu colo a sua irmã carbonizada e começa a chorar muito e gritar. E detalhe, ele estava chorando sangue nessa hora. E o nosso protagonista estava gritando desesperadamente que iria matar ele com as suas próprias mãos. E isso todos poderiam ter certeza, porque ele iria realmente fazer isso. Porém, uma pessoa com longas orelhas de coelho estava observando tudo isso. Então voltamos para o presente e o prota estava levantando da sua cama. E na hora que nosso prota vai se levantar, de repente uma garotinha começa a ficar encarando ele e pergunta para o protagonista o que ele é. E o nosso protagonista pensa, essa garota, ela é uma encarnação, mas ele logo pensa, não há tempo para isso. Ele fala que o Yo, precisamos encontrar esse cara imediatamente. Porém, do nada o nosso protagonista começa a tossir muito sangue. E a garotinha se pergunta como ele pretende fazer isso. E o nosso prota, com a boca toda cheia de sangue, fala que não consegue respirar direito. O nosso protagonista então olha para o chão e ele vê que está todo embaçado. E ele diz, a minha visão está começando a ficar muito turva. E bem nessa hora nosso protagonista cai que nem uma jaca madura no chão batendo na sua cabeça. E a garota fica assustada com isso. Então é dito que o recuo do uso excessivo do poder da maldição foi o responsável por isso. A garotinha que estava com ele simplesmente se vira e sai correndo, saltitando. E o nosso prota com muita dor apenas fica observando aquilo. Em outro lugar desse local há muitas pessoas trabalhando, conversando e andando normalmente. Porém, de repente
a expressão das pessoas simplesmente começa a mudar. Também, né, tinha um maluco todo estraçalhado andando parecendo morto-vivo, com os braços completamente preto, parecendo que tá sendo possuído pelo Venom. Não tem nem como não olhar, né? E eu achei que esses braços pretos era tipo uns braceletes muito estendidos, tá ligado? E o Prota se pergunta, onde diabos eu estou? E é muito estranho o fato de eu não poder ver o céu num espaço tão vasto assim. Isso aqui seria algum tipo de cidade subterrânea? E alguém assim grita para o protagonista parar. E aquela pessoa que parece a Kayle do LoL fala assim, você parece um cara muito suspeito pro meu gosto. Ah, vá, sério? Nossa, não me diga. E ele fala, você não é um residente civil. E o cara fala assim, não resista, apenas se renda. E caso você resista, tomaremos medidas imediatas. Até parece que os caras conseguem intimidar o protagonista, mano. O cara literalmente saiu na porrada com o Lucifer, velho. Acha que uma Kayle da Deep Web vai intimidar o Prota? E o nosso Prota, como é poucas ideias, fala assim, que tal você tentar uma vez? E aí, como que vai ser? Então, de repente, um homem estranho com orelhas de elfo entra na frente do protagonista. E ele dá uma risadinha falando assim, por acaso vocês viram o nosso pequeno? Então, o nosso protagonista reparou que na mão dele havia uma tatuagem de um olho. E também havia uma cicatriz gigantesca nessa tatuagem. Então, temos outro flashback, onde aquela pessoa que apareceu para o protagonista falou assim, por favor, lembre-se desse brasão. Isso ajudará a encontrar a encarnação das asas. Então é mostrado meio que um símbolo com um olho e uma espada e tipo 6 asas. E continua dizendo que aqueles que o seguem certamente carregarão esse emblema. Pelo visto, o nosso Prota tinha uma facção e ele nem sabe. E quando o Prota vai encostar no ombro desse cara, o maluco simplesmente saca sua espada e quase perfura o olho do nosso protagonista. E o cara com um sorrisinho maléfico fala assim, desculpa, mas eu realmente não gosto que alguém me toque por trás. Lá ele, boy, lá ele. O Prota só foi colocar a mão no ombro do cara e ele já achou que ia se casar. Nosso Prota então, como é poucas ideias, fica revoltado e já parte pra cima do cara. E ele pensa assim, esse cara realmente é muito forte. E o cara fala assim, é complicado, mas hoje é a minha vez, você sabe, né? E o cara pensa assim, isso é incrível. Parece que ele pode morrer a qualquer momento. Mesmo assim, como ele pode emitir tal aura? Meu amigo, isso é o poder do ódio e da vingança. E nosso Prota pergunta para esse cara, esse emblema na sua mão direita, que relação você tem com a encarnação das asas? Rapaziada, nisso que o protagonista falou, o cara ficou revoltado, cheio de ódio e parte pra cima do protagonista com tudo, tentando dar várias facadonas nele, mas o nosso protagonista, como é liso, conseguiu desviar de tudo, mesmo estando debilitado demais. E o cara fala assim, se você tem algo que você almeja, tente alcançá-lo através da força. Então ele lança um poder, Garra da Serpente Silenciosa, na direção do protagonista. O poder foi tão forte que parecia que aquele local iria desmoronar, porém o cara fica surpreso ao ver que o protagonista transformou seus braços para se defender. E o cara fala assim, o que é com o seu braço, seu maluco? E a Kayle da Deep Web fala assim, relate isso para a rainha imediatamente e diga para ela urgentemente redirecionar reforços. Tô falando que ela é super broxa, essa Kayle da Deep Web? É que ela ainda não tá no nível 10. Isso aí só quem joga esse jogo do capeta que se chama LoL vai entender. E o nosso protagonista, sem pensar duas vezes, parte pra cima do cara pra descer ele na porrada. E o cara pensa assim, é difícil, mas se eu encarar isso de frente, minha espada não será capaz de resistir. No entanto, ele não está em sua melhor condição desde o início. O nosso protagonista então para de atacar, e bem nessa hora o cara pensa assim, uma abertura, e com a sua espada ele acaba perfurando o peito do nosso protagonista. Porém, se vocês acham que o nosso protinho ia cair no chão, meus amigos, vocês não sabem de nada, vocês não conhecem o nosso calango shapeado. Ele simplesmente começa a rir e a se transformar. O cara fica tão em choque que o nosso protinho é coringano, que ele até dá um passo para trás com tudo. E nisso o nosso prota começa a gritar enlouquecidamente, o que acaba espantando todas as pessoas que estavam ao seu redor. E nisso já vemos a primeira transformação do Prota. Nesse daqui eu vou falar que é a primeira transformação do Prota, porque a gente viu também ele em outras formas. O homem então saca sua espada para tentar se defender ou atacar de volta. Então o cara acaba olhando para aquela criatura e se pergunta, será que eu estou com medo? Pô, meu mano, esse cheirão de merda subindo aí, cara, eu acho que tu tá todo cagado, isso sim. Então uma pessoa dá um grito e fala assim, dê um passo para trás, coruja, agora. E nisso a majestade líder de todos que estavam ali, chega pulando com a sua espada e mete a espadada no pescoço do protagonista. E todos estavam curvados perante ela. Aí, eu sei que é muito cedo pra falar, mas mano, que mulher foda, velho. Design muito berés, atitude muito berés. Tô achando que essa daqui vai ser uma das minhas personagens preferidas. Isso é, se ela sobreviver por muito tempo, né? Porque essa obra aqui tá numa vibezinha de Berserk e de Akame ga Kill que dá até medo. E uma pessoa grita falando assim, espere e aguarde, ele não é nosso inimigo. E quem estava falando isso era a Nydia, dizendo que ela não deve matar ele. E a majestade fala assim, se ele estiver causando danos ao meu povo, eu infelizmente
infelizmente não vou poupar a vida dele, não importa quem ele seja. E ela fala assim, ei, monstro feio, eu vou acabar com você agora mesmo. E nisso, de repente, para surpresa de todos que estavam ali, até mesmo da líder, o nosso prota simplesmente se dá um socão e ele começa a puxar com as suas duas mãos o seu peito, se partindo ao meio por vontade própria. E todos estavam perguntando assim, por que ele está se sufocando? E a líder não estava acreditando realmente no que ela estava vendo. E ela pergunta o que diabos ele está fazendo. E pergunta quem é esse cara. E o nosso prota acaba caindo duro no chão. Então temos as atualizações. Conforme as instruções, os guerreiros bárbaros foram aprisionados na masmorra subterrânea. E a encarnação da natureza está sob a supervisão dos guardas reais, instruída a esperar. E a garotinha fala, pedimos cautela a qualquer testemunha. A cena continua sendo uma turbulência caótica. E a mulher loira fala assim, é apenas uma questão de tempo até que os rumores circulem dentro da fortaleza. E é dito, todos já devem ter ouvido falar da situação. Iniciaremos agora a reunião executiva, a agenda e a disposição futura de um homem chamado Ananta. A decisão final será mapeada após reunirmos a opinião de todos aqui presentes. Por quanto tempo pretendemos manter na fortaleza um indivíduo tão perigoso assim? Não há nada a complementar, vamos matá-lo, diz a garota Necopara. E era o quarto comandante de Ribaltani, a encarnação da ferocidade Rupa. Dizem que Rupa é muito perigosa, já que ele parece interessante, que tal usá-lo como quisermos? E quem disse isso foi o terceiro comandante de Ribaltanis, a encarnação da coruja espadachim, chamado de O. Então ela manda o coruja calar a boca. Enquanto isso, o segundo comandante de Ribaltanis, a encarnação da conquista Tarkan, diz que não está interessado. Então a líder fala assim, Bernhard, você sabia sobre aquele homem desde o início? E ele diz que sim, ele sabia. E ele é o primeiro comandante de Ribaltani, a encarnação do valor, Bernhard. E a roupa fala assim, você está brincando com a minha cara, não é possível. Trazendo um monstro desse para a fortaleza sem qualquer aviso prévio. O que você estava pensando, Bernhard? E ele fala, sua presença estava fadada a acalmar o caos dentro da fortaleza. Apesar da oposição em torno, é minha opinião que devemos trazê-lo. Ele diz, Rainha Largta, o poder que ele possui é sem dúvidas instável e ameaçador. Entretanto, é fato que ele nutre clara inimizade pela encarnação das asas. Se eu pudesse controlar esse poder sob nosso favor, ele poderia se tornar uma arma formidável para nós. E não estranho o nome da líder ter mudado do nada, porque simplesmente mudou mesmo. E é dito, estou expressando a disposição de aceitá-lo como uma força de Ribaltani. E a roupa fala assim, Largta, você está planejando ouvir esse compromisso irracional? E ela diz assim, ei coruja, você encontrou esse cara. Se por acaso você tivesse lutado sério, você teria matado ele há muito tempo. E o coruja fala assim, mesmo que seja um pouco hipócrita dizer que esse foi o primeiro a intervir, mas o Bernhard está certo, esse cara é realmente muito útil para nós. Claro que é útil, né? Eu não duvido nada que o prota não sole esses caras tudo aí. Se bem que essa líder aí parece muito forte esses caras também. Mas o prota tem o melhor poder, velho, que é o poder do protagonismo. Não tem como. Então o coruja acaba lembrando da batalha que ele teve com o prota. E ele diz, se tivéssemos lutado adequadamente até o fim, qualquer um dos dois não sairia com os membros intactos. E a roupa fica sem acreditar no que ele estava falando. Então uma pessoa acaba entrando no salão e fala, já me decidi. E assim fala, revele-se mensageiro pé de coelho, aquela adorável reconhecida pela pata de coelho, Whitefoot. Ela recebeu a convocação de sua majestade. E no calabouço onde o nosso protagonista estava amarrado e acorrentado, ela chega e fala assim, você está bem, senhor Ananta? Eu estava preocupado que você saísse com o rabo entre as pernas. Parece que foi uma preocupação desnecessária, não é? Mas olhando para mim com aqueles olhos, eu fico muito animado em perder a minha compostura. E ela diz, para a grande imperatriz e estimados heróis, essa humilde vendedora de informações estende suas saudações. Eu não sei vocês, mano, mas essa White tá muito suspeita, cara. Então eles se perguntam, quem é você e como que você chegou até aqui? Então o coruja fala para a garotinha assim, essa encrenqueira desaparece no piscar de olhos se você tirar os olhos dela por um momento. E estava se referindo ao calango vermelho do prota. E é dito, não há necessidade de fazer barulho. Ela possui o poder de transcender o espaço. E o Bernhard fala assim, Rainha Largta, quem que é essa pessoa? E a Largta diz, ela é uma membro do alto escalão de um grupo inteligente conhecido como o Pé de Coelho. Antes do seu retorno, eles me procuraram oferecendo um acordo. E a White fala, você não estava interessado no poder de matar a encarnação dos deuses? Inicialmente, eu considerei isso uma divagação meio maluca, mas certamente ela deveria ter previsto a situação desde o início. E eu acabei ficando muito intrigado com a sua compostura, e também com a sua proposta. E a Largta fala, especifica as condições do que você deseja, em troca desse grande acordo. E a White fala assim, a conversa está avançando rapidamente. O que eu desejo é uma colaboração duradoura entre os Pés de Coelhos e a Levaten. E então
troca, os pés de coelho usará todo o seu poder para derrotar a encarnação das asas. Vou oferecer-lhe a encarnação da vingança. E a mulher fala, isso é uma informação lixo. E a White fica sem entender nada do que estava acontecendo. E é dito, como você ousa proclamar que superou alguém fazendo todo esse barulho? Seja cooperação ou compromisso, isso não é necessário. E bem nessa hora o calanguinho vermelho acaba conseguindo escapar das mãos da garota e corre. E nisso o Prota consegue se soltar e fala assim, aquele que matar a encarnação das asas, esse alguém sou eu. E a Hope então começa a se transformar e fala assim, um criminoso deve ser preso. E se pergunta o que diabos os guardas estão fazendo. E diz, apenas me dê a ordem, Largeta. Eu vou dar uma surra nesse cara agora mesmo. E a Largeta fala, acalme-se, Rupa. Eu quero ouvir a história primeiro. E ela começa a pensar, interessante. As cicatrizes gravadas em seu corpo contam com o número de batalhas que travou. A energia feroz fluindo sob o Glyn está transbordando em um grau intenso. Não pode ser comparada a ninguém que vi até agora. Uma personificação humana da carnificina. E a White fala assim, tudo bem pessoal, não se alterem. É a força mais forte do pé de coelho, a Ananta. Este é o homem que é verdadeiramente a encarnação da vingança. Então a Ananta, com a maior brutalidade do mundo, coloca a mão na cabeça da White. E ele fala assim, desde quando eu me tornei o seu subordinado, você quer morrer? E nisso a outra mulher dos pés de coelho acaba abraçando o braço do protagonista. Essa daí já tá na do Prota, filho, não tem como não. E ela diz, o Ananta não perdeu para a encarnação das asas? Você não pode fazer nada sozinho, então precisa de um camarada. E o Anatan já cheio de ódio fala que ela é uma bastarda. Do jeito que tá, se ele continuar falando com ela desse jeito, ela vai se apaixonar e eles vão casar, você vai ver só. E a mulher fala, você não parece estar em um estado muito agradável. E a White fala, exatamente como você pode ver, Blackfoot. Mas o mais importante, ele parece ser um pouco instável. Um pouco? Nossa, eu nem percebi, né? Eu nem percebi. Mas parece que o ajuste no Ananta foi concluído. Então pergunta para o Ananta, perguntando se ele realmente pode matar a encarnação das asas. E a White fala assim, Vossa Majestade, em relação a essa história, e nisso a Largeta com aparência imponente demais e como ela é poucas ideias, já cortou a White ali, falando que atualmente ela está falando apenas com o Ananta. E a sua origem é um assunto trivial que não me preocupa nem um pouco, embora haja espaço para preocupação. O importante é que eu testemunhei o seu poder e habilidades com os meus próprios olhos. Aqueles reunidos aqui compartilham o objetivo em comum de eliminar a encarnação das asas. O rancor contra a encarnação das asas é o ponto focal da convicção de Levaten. Por exemplo, o executor que travou uma batalha feroz com você, o Coruja, a encarnação da esgrima, já foi um membro de um clã que seguiu a encarnação das asas, mas o clã foi aniquilado devido a algum membro guardar rancor. Ele jurou então vingança, queimando o padrão de asas em si mesmo. No caso, ele meio que queimou aquele padrão de asas tatuado na sua mão, e depois disso ele acabou jurando vingança. E ela continua dizendo, e por isso eu não hesitei em aceitá-lo como colega. Então eu posso contar com a raiva inesgotada dentro de você pela encarnação das asas. Então nosso protagonista pergunta qual que é o nome dela, e ela fala que é Largeta Enherjarda. E o nosso protagonista fala assim, então você perguntou se eu poderia matar uma encarnação das asas, não é? E ele com muita raiva fala assim, eu sou alguém com a maldição que se deleita com a manovalência. Quanto mais eu devoro bestas corrompidas, mais eu posso retirar do seu poder. Minha força então continua a crescer infinitamente. Caralho, poderzinho meio gore, meio sinistro, velho. Isso aí que é muito foda dessa obra. Depois que eu caçar feras corrompidas para recuperar minha força mais uma vez, eu vou conseguir matar a encarnação das asas. Cooperem silenciosamente comigo, seus patifes. E a Nekopara já fica estressada falando, o que você está dizendo? E nisso a Largeta começa a rir demais dessa situação toda. E ela diz que o protagonista verdadeiramente é um sujeito sem vergonha. E ela fala, certo, juro pela honra da rainha, a Levaten vai cooperar com você, encarnação da vingança. Então ela chama Skald e a Mer, e ela diz para trazer Nadia até ali. Então a cena muda para um local meio que cósmico assim, sabe? E de frente a uma porta estava aquele guardião das asas. E assim uma voz manda o Berriron entrar. E ao entrar naquela sala, ele se depara com 5 figuras misteriosas. E assim uma fera sendo derrotada pelo garoto Aizy. Então a cena dá um close nas caras dessas figuras misteriosas. E o moleque de cabelo branco estava rindo que nem um psicopata cheio de sangue no corpo. E o Kiryu fala assim, estamos comemorando o nascimento de um novo terceiro assento. E o guarda fala assim, conforme as instruções, todos se reuniram. E o Kiryu fala assim, abra a porta. Então o guardião novamente racha o tecido do espaço-tempo. E assim que eles olham dentro desse portal aberto, há várias e várias criaturas muito insanas e bizarras. E assim o Kiryu fica encarando todas aquelas criaturas medonhas. E ele apenas fala, lembre-se disso. Todos vocês foram rejeitados por Deus. Perder sua humanidade após ser atacado por um espírito maligno, não há como retornar à sua forma original, nem mesmo uma vez sequer. Então conheçam a humilhação. E o Kiryu então começa
começa a gritar falando: aqueles que não foram reconhecidos, aqueles que também foram desprezados, aqueles que se submeteram à irracionalidade, essa é realmente a prova da sua existência? Você está realmente dizendo que isso é a prova de sua vida? E assim o Kyo-Yo se transforma parcialmente e vai com uma onda de choque para o solo, aterrissando assim e esmagando completamente uma das criaturas. E o Kyo-Yo fala assim: eu estou além desse mundo, aquele que conectará o horizonte do mundo unido à terra dos deuses. Se vocês estiverem à vontade de desafiar deuses como eu, vocês devem ser capazes de se livrar da carne contaminada das purezas perversas. Certo, agora provem as suas qualificações. Aqueles que permanecerem até o fim receberá a graça das asas. E na hora que ele fala isso, meus amigos, todas as criaturas começam a se espancar de uma forma muito brutal. Literalmente virou um Battle Royale de aberração. E o Kyo-Yo, né, como é um psicopata lunático, tava rindo de toda essa situação. Isso aqui me lembra até o Barba Negra quando ele foi pra Impel Down. Ele falou que os que sobrevivessem na cadeia ele ia libertar. É a mesma coisa. Enquanto todos os bichos estavam lá se espancando, mano, um mordendo a cabeça do outro, o lunático tava lá no meio só rindo. Mudando de cena, a Nadia é recebida, e a White já cumprimenta ela falando assim: ô senhorita Nadia, faz muito tempo que não vejo a senhorita, e ela estava muito feliz em ver o protagonista de novo. Só que de repente ela vê que tinha uma rapariga ali apertando o braço dele e se pergunta quem que é ela. E a Largueta fala assim: você pode ficar tranquila. E ela diz que fez os outros comandantes dormirem por sua causa. E ela pensa: apenas um momento atrás ele deveria estar nada instável. Isso apenas será uma mera coincidência? E a Largueta fala: acabei de terminar minha conversa com a Ananta, esse jovem que está aí. Agora vocês dois, aceitarei oficialmente vocês dois como membros da Levaten. E o nosso protagonista fala assim: quem disse que eu ia entrar pra vocês? E o Bernhard fala assim: mesmo que seja uma aliança temporária, não importa. Precisamos da força para caçar a encarnação das asas. Você ganha uma aliança temporária onde também utiliza a nossa assistência. E isso não é o suficiente para você? E Nadia, a resposta que você procura requer cooperação com a Levaten. E isso sem dúvidas. A partir de agora, a história que se segue é extremamente dura para você. Só espero que você esteja preparada para ouvir a resposta que procura. E a Nadia fala: acredito que transmiti minha determinação de forma suficiente. Por favor, me conte tudo sobre o ramo enraizado em mim. E a Largueta fala: Mistilten. Outro nome, Forite, é o ramo da árvore do mundo. Ouvi isso através de relatórios do Bernhard. Você deve ter testemunhado a transformação de uma criatura perversa em uma encarnação durante a Batalha das Capas, certo? E ela fica imaginando naquele garoto psicopata. E ela continua: a verdadeira natureza do ramo, comumente referida como a graça das asas, serve como catalisador para criaturas perversas evoluam para sua encarnação. E a Nadia pergunta: isso significa o quê? E o Bernhard fala assim: você também se tornou uma encarnação através da influência de Kyo-Yo. Você é um ser nascido do sangue da encarnação das asas. Sua aparência atual é o resultado do poder do ramo. É possível que a forma original fosse a de um ser demoníaco. E a Nadia fala: não, isso não é possível. Mesmo que essa afirmação seja verdadeira, se a encarnação das asas realmente possui um poder comparável ao de um deus, por que alguém usaria tal poder em um ser demoníaco e não uma encarnação? E a Largueta fala: o poder do ramo também pode transformar um encarnado em um ser demoníaco. Eu testemunhei que Roland e Valkyria estavam enchendo, então a imagem mostra vários barcos vikings e uma tempestade muito tensa, e a rainha Largueta estava toda estraçalhada e com curativos no seu rosto. E quando ela olhou para cima, ela viu a entidade. E em apenas um segundo, um monstro gigantesco quebrou a construção e saiu para fora. E ela disse: a encarnação da Valkyria foi transformada em um ser demoníaco pela encarnação das asas. E é incompreensível. E o nosso prota fala assim: de acordo com o que vocês estão dizendo, nesse momento esse sujeito é um seguidor de Kyo ou algum tipo de ser demoníaco. Não me importa como você olhe, ela é uma idiota que não consegue nem matar um único inseto. Que isso, prota, pra que agredir a menina, mano? A menina já tá destruída psicologicamente, o cara ainda é bruto com ela. E o Bernhard fala assim: e é por isso que ela é especial. Talvez ela seja o ser mais próximo do horizonte que o mundo que Kyo procura. E o nosso protagonista fala: o horizonte do mundo. E a Largueta fala assim: está certo, nossa idade real transmitiu muitos mitos sobre o ramo por gerações. O horizonte do mundo é uma fenda dimensional que aparece ao lado do nascimento da árvore do mundo. O propósito da encarnação das asas é invadir o reino dos deuses através da fenda dimensional. E enquanto ela estava falando isso, nós voltamos para a cena do Kyo e finalmente vemos a última criatura que ficou de pé depois
depois daquele Battle Royale. E ela continua falando, e é por isso que o Kyu-Yu cria uma existência que se tornará uma lacuna na árvore do mundo. Entretanto, o poder do ramo é tão modável que os seres comuns não conseguem suportá-lo. Seres capazes de entregar o poder do ramo com estabilidade são poucos em números. Na verdade, são muito raros. Daqui em diante é o ponto principal. Estamos aqui para poder investigar o ramo que Kyu-Yu possui. Com toda a sua ajuda, planejamos subjugar o guardião da família real que foi transformado em um ser demoníaco. E a Largheta continua falando, a partir de agora, terceiro comandante do exército, Coruja, quarta comandante do exército, Rupa, ordena aos dois comandantes militares que mexam-se em direção à terra de Passa. Então todos que estavam ali começam a comemorar muito essa situação. Com a força avançada, você deve construir uma base de linha de frente para nossas tropas. Nosso objetivo é aniquilar os espíritos malignos que tomaram conta da terra de Passa. Desejo boa sorte a todos. Então temos uma menção, há 3 dias, essa é uma fortaleza secreta da Valkyria localizada na parte nordeste do continente. Essa fortaleza contém cerca de 500 soldados de elite da rainha e um pequeno número de mercenários sob o comando de Bernhard, vulgo Bernardinho. E a garota diz, milhares de civis permanecerão na sua proteção. Os comandantes também estão encarnados com um grande poder. O Leviatã pode ser considerado a organização mais poderosa entre as forças da resistência da Ala. E a White fala assim, agora que o Ananta foi derrotado em Cafis, eles serão muito úteis na reorganização das nossas forças, do contato do Leviatã ao encontro da rainha. E a Nydia fala assim, então esse foi o seu plano, né? E a White fala assim, sim, foi inesperado que a Nydia não tinha ido embora. Em qualquer caso, o fato de termos um aliado forte permanece inalterado. O poder de Ananta é uma arma de 2 gumes. Embora seja possível tirar o poder e a autoridade devorando espíritos malignos, se ele não conseguir consumir constantemente espíritos malignos, ele perderá a cabeça e se transformará em um monstro. Em vez disso, quem diabos é essa pessoa? E a White diz, ela é um membro da organização Pé do Coelho e ela se chama Black. A violência de Ananta é evitada pelo poder da hipnose dela, mas ultimamente em uma última análise, é uma solução apenas temporária. Precisamos caçar o espírito maligno o mais rápido possível e acabar com a maldição. Então foi tudo isso que aconteceu. Nadia, você não faria isso, né? Gostaria de fazer negócios conosco? Por favor, ajude o Ananta e ajude a subjugar a encarnação das asas. Em troca, a organização Pé de Coelho promete proteger a segurança pessoal de Nadia. Nadia é a dona do ramo que a encarnação das asas procura. Esse cara definitivamente se revelará para Nadia em algum momento. E ela fala, eu vou recusar. E a White fica com a cara de bunda sem entender nada. E ela diz, tudo que eu quero apenas é parar de ver pessoas sendo sacrificadas. Eu não quero apenas assistir imponentemente vendo essas pessoas sendo mortas. Então não há necessidade de um preço ou algo parecido. Para proteger pessoas inocentes de serem sacrificadas, Pé de Coelho, eu vou cooperar com você. E a White fica sem graça falando que isso não é um acordo nem nada. Mas tudo bem, negociação concluída. Pelo visto, galera, eu já tô até imaginando o que pode acontecer. Provavelmente a Nydia vai ser sequestrada e o Ananta vai ter que fazer uma coisa muito foda para poder salvar ela. Ou até mesmo ativar, tipo, 100% do seu potencial. E meus amigos, se isso acontecer, vai ser muito foda. Eu quero muito ver isso. É meio clichê, mas é aquele clichêzinho que a gente gosta. E a White fala assim, agora deixe-me contar sobre nossos planos futuros. A Rainha Largheta usará o poder de Ananta para conquistar a antiga capital de Valkyria. Eles devem ter começado os preparativos para capturar o Foldbang, uma terra amaldiçoada que destrói até a morte. O governante do local é chamado de Terra de Pasa, o unicórnio, a encarnação da divindade. E ela fala assim, ele é um unicórnio sagrado e uma das 6 encarnações originais. Ele era um servo do deus divino que protegia Valkyria. Pô, rapaziada, finalmente a gente vai ver outra das 6 encarnações originais. Cara, não tá parecendo uma vibe de Attack on Titan com os titãs originais? Isso porque já vimos o Eren Pombo, hein? E continuando, de acordo com o testemunho da rainha, é triste que o unicórnio tenha se transformado em um deus do mal imediatamente após encontrar a encarnação das asas. Isso 9 vezes de 10. O poder dos ramos provavelmente está relacionado a isso. Em resumo, você está dizendo que eles querem vingança contra a besta que destruiu seu reino. E o Prota fala assim, mate o espírito maligno e obtenha informações sobre o ramo. É um pedido simples que até um tolo entenderia. E ele ainda fala, informações lixo? Guie-me para o próximo local de caça agora. Rapaz, o Moreno tá bruto. E a White fala sem graça, você também tem uma personalidade bastante impaciente, não é? A expedição começa em 3 dias. Uma aliança de 2 comandantes Leviatãs, a um total de 100 pessoas. Isso coordenadas pela Foldbang verificadas. Você pode partir a qualquer momento. Vamos lá, senhoritas. Vamos todos nos apressar. E todos os soldados concordam com essa situação. E então falam,
falam: todos não morram. Ainda é muito cedo para irem para Valhalla. A obra já é foda e ainda tá numa vibe de Vikings. Isso só me deixa mais hypado ainda. E a Black acaba perguntando pro Ananta se ele estava animado com tudo isso que estava acontecendo. E o calanguinho dele não tava gostando nada da conversinha dela não, já que ela ficou agarrada no braço dele por muito tempo. Mas o Ananta apenas fala que sim, está muito animado. E ele diz: eu sinto que eu posso matar qualquer um. A cena então muda para meio que uma cratera imensa no chão. E a Rupa e a Coruja estavam correndo para lá. Os dois estavam correndo em alta velocidade até que a Rupa acaba escutando uma coisa e fala que eles estão lá embaixo. E nisso uma entidade muito capirotesca estava olhando para eles. E nisso nós vemos a árvore do mundo. E as raízes da árvore do mundo estavam peitando aquela criatura medonha. Bem nessa hora, a Rupa e o Coruja aterrissam. E aquela criatura medonha tinha destruído as raízes da árvore do mundo. Então de repente o Ananta aparece já com seu braço todo em carmesim. E ele dá um socão na cara do bicho, velho, amassando a placa dele no chão. E nisso a Rúpia, a Nádia, a Black e o Coruja estavam apenas observando tudo aquilo. E o Prota fala assim: essa missão parece que vai ser mais divertida do que eu pensei. É disso daí que o Prota gosta, a gente já sabe. Eu sinceramente vendo esses golpes da Nádia, eu tô achando que ela vai ser meio que um receptáculo. Não sei se é alguma forma o Kyo vai roubar o corpo dela, ou vai usar o corpo dela pra abrir um portal, que é o que ele quer, né? Mas a única coisa que eu fico imaginando é: imagina se esse manhwa virasse anime. Nossa, seria muito foda. Comenta aí se vocês querem que esse manhwa vire anime. Todos os guerreiros estão em volta do local, e a Black está ao lado do protagonista, que está sentado de cabeça baixa. E a Black está olhando seu relógio e falando: essa terra? Parece que a luz não entra aqui. Então a cena muda para a Largata falando com a Rupa e com o Coruja. E ela diz: a partir de agora irei explicar o panorama da operação conjunta entre a terceira e a quarta divisão. O Fukiang, excluindo a costa norte estreitamente ligada, é predominantemente composto por pastagens. Isso porque foi originalmente estabelecido como um reino para alicões e seres espirituais. No passado, a Valkyria poderia se preparar para invasões com a ajuda deles, mas agora é apenas um formidável exército de calamidades que encheu a terra de morte. Estabelecer uma fortaleza para avançar é a nossa prioridade. Vocês dois assumirão a liderança como pioneiros no estabelecimento da base da linha de frente. E o Coruja fala assim: é realmente necessário construir uma fortaleza, senhora? Você pode simplesmente usar a habilidade da White, que se chama Encarnação do Coelho. Se houver falhas no seu plano, caberá a habilidade da White. Seria ótimo se pudéssemos ir diretamente para a Estrada Real, mas a habilidade da White só pode nos levar ao local mais seguro do ponto do destino. Atualmente a área acessível à vanguarda é apenas a região florestal localizada ao sul da Estrada Real. Ir além é impossível, a menos que uma zona segura separada seja estabelecida. É uma missão perigosa que exige estar em vários quilômetros de distância da Estrada Real para garantir a segurança. Para se preparar para isso, existe um plano em destacar Ananta e Nádia como aliados das forças de coligação. E a Rupa fala: não precisa se preocupar, Largata. Só eu e o Coruja somos o suficiente para fazer tudo isso. E a Largata fala: isso é uma ordem da sua rainha, comandante da 4ª divisão Rupa. Uma semana após o início da missão, complete o encontro com o grupo de Ananta na base principal. Ela já foi curta e grossa e deixou a Rupa até sem palavras. E a Largata continua falando: mas vocês também não morram. Certifiquem-se de voltar livres para abraçar seus companheiros. A Nádia então pede para o Ruby ajudar, e o calanguinho simplesmente carboniza aquele cadáver. Todos estavam meio aflitos com toda aquela situação, e a Rupa fica muito incomodada ao ver que a Black estava com o protagonista ainda. Meu Deus do céu, velho, essa Black não desgruda do Prota. Acho que ela tá querendo ter o sobrenome do Prota, hein? Aliás, com que vocês shippariam o Prota? Com a Black ou com a Nádia? Deixa aí nos comentários, eu vou tá lendo todos. E o Coruja fala: você não é muito óbvio ao expressar seu descontamento, né, Rupa? Em breve estaremos entrando na floresta, então recupere um pouco do seu fôlego. De qualquer forma, de agora em diante seremos camaradas e lutaremos juntos. E bem, isso acaba meio que me enfurecendo um pouco. E é dito: camaradas, esse é um termo desrespeitoso para aqueles que partiram. Alguém em que você confia sua vida a qualquer momento em qualquer situação. Isso que é um verdadeiro camarada. Não posso reconhecer um sujeito tão não identificado assim como meu companheiro. E nisso a Rupa fica com tanto ódio que ela parte em direção ao protagonista. E ela fala com um tom de agressividade: parece que depois de você balançar uma vez já perdeu o ânimo, não é? Seu vagaba preguiçoso. Ele está mais fraco do que o esperado, além das minhas expectativas ainda. É impressionante que nosso aliado não consegue nem mover um músculo que seja. Isso sem um guardião. E o Prota fala assim: maluco, vou te deitar na porrada, vou arregar pra tu não, hein? Vem pro fight, tô destruído, mas não tô parado. E o Prota fala assim: indique seu negócio. E a Rupa fala: Largata parece estar interessada no poder que você possui, mas eu tenho uma opinião muito diferente.
dele. Nessa hora eu já tava esperando que o Prota virasse pra ela e falasse: "Puede ser hermana? Não quero saber." E a roupa continua falando porque a bichinha é chata, hein? Meu Deus do céu. E ela fala: "Você ainda não dominou totalmente o controle de seus poderes. Mesmo quando você derrotou uma calamidade há algum tempo, você restringiu seu poder devido ao medo de enlouquecer." E a Nadia, como sempre, né, não estava entendendo nada do que tava acontecendo. E a impressão minha, esse calanguinho tá maior, véi. Mano, esse calanguinho tá bebendo muita água, hein? Ele vai virar jacaré. E ela fala: "Ele é como uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento." O Prota finalmente se levanta e fala assim: "Ei você foi instruído a declarar seu negócio." E a roupa fala: "Significa não tagarelar mais, seu filho de uma boa mãe." Que boca suja, hein, roupa? Eu, hein? Tem crianças assistindo o vídeo, cara. E ela fala: "Pegue a sua gangue e simplesmente desapareça em algum lugar. E eu farei questão de espalhar a notícia que você fugiu com o rabinho entre as pernas de medo para Largeta. E caso você recusar, eu seria obrigado a separar você ao meio aqui e agora." E o Prota fala assim: "Já que você quer a minha resposta, então aqui vai. Vai pra casa do Carvalho, antes que eu mate você e coloque a sua cabeça nas suas nádegas." E de repente uma voz fala: "Vamos todos parar nesse ponto." E nisso a roupa acaba ficando em choque falando: "Esse lugar?" E nisso as rochas se partem. E era a Largeta e vários guerreiros seguindo ela. E a Black fala assim: "Ananta, você também pare com isso agora, por favor. Você está me dizendo para evitar uma briga que surgiu no meu caminho?" Diz o Prota. E a Black fala: "Qualquer coisa além desse ponto, a minha hipnose encantadora vai cruzar o seu caminho." E de repente o Prota fica assustado e percebe uma coisa, empurrando assim a Black para muito longe. E bem nessa hora uma boca gigantesca vai em direção ao Prota e acaba engolindo não só o Prota como também a Rupa. E o Coruja grita pelo nome da Rupa e fala assim: "Tragam apenas 10 membros com você. Vamos persegui-los." E bem nessa hora vários cavalos demoníacos assim, tá ligado? Muito bizarro, começam a trotar em direção a eles. Mas a Nadia com seu golpe Yggdrasil conseguiu perfurar todos eles. Ela falou: "Todos vocês se preparem para a batalha." E diz: "Eles estão vindo com esperança." E a cena mostra que tinha muitos, mas muitos cavalos demoníacos ainda. E nisso mostra o protagonista e a Rupa. E o protagonista estava segurando a boca da Rupa, falando para ela controlar a sua língua. E quando eles olham para trás, há várias serpentes, e eles estavam escondidos atrás de uma árvore. Eu não sei vocês, mas eu só sei de uma coisa: depois que o Prota pegou ela de jeito por trás, certeza que ela vai sair dali falando senpai, Oni-chan, e a Meteko da vocês vão ver, calma. A pegada do Moreno, ela vai se apaixonar. A cena então muda para eles dois dentro do estômago da serpente, e ele fica vendo que se ele não saísse de lá o mais rápido possível, eles seriam digeridos. Então o Prota, como não perde tempo, ele usa suas garras para estourar a serpente de dentro para fora, literalmente explodindo a serpente. E o nosso Prota sai com a Rúpia no seu colo, e uma arte assim muito foda. E no meio da floresta, a Rúpia acaba acordando, e o Prota fica falando assim: "Nossa, finalmente tu acordou, hein, cara? Achei que tu ia dormir até amanhã." E ele fala: "Você é uma garota de sorte." E a garota já levanta desesperada perguntando por que ele tava com aquela aparência de todo surrado. Então ela olha suas roupas e fica com vergonha porque ela tava toda surrada também. E o Prota fica tipo: "Meu Deus, mano, tu não se lembra nem de que a gente entrou na boca da cobra? Como você pode ver, né, de alguma forma conseguimos escapar. E não foi graças a você." Ela fica pensando: "Esse moleque, será que esse delinquente realmente conseguiu me proteger?" E o Prota fica olhando pra sua mãe falando que a sua regeneração está muito lenta e ele não vai poder se mover por um bom tempo. E o Prota fala: "Não é tóxico, parece que você está próximo de um líquido ácido." E a garota fica constrangida falando: "O que você está analisando e observando à toa?" E uma voz fala: "Quanto tempo já se passou, meus camaradas?" E nisso o Prota já fica assustado e pega ela pelo pulso e traz pra perto dele. E a Rupa fica sem entender nada e pergunta o que ele estava fazendo. E ele diz: "Apenas mantenha sua boca fechada." E a mina ficou até com as bochechinhas vermelhas. Eu tô falando aqui que ela se apaixonou pelo Moreno, não tem como. E é mostrado novamente aquela cena com várias cobras cercando eles. E eles escondidos numa árvore. E ele diz: "A área circundamente está completamente cercada. Será que esse é o território daquelas cobras? Mas o mais importante, o que é essa sensação de desconforto? Será que é um demônio no local? Não, aparentemente não pode ser. Será que poderia ser um espírito então?" E a Rupa fala pro protagonista: "Você pretende lutar contra essas criaturas?" E o protagonista fala que não. E ele diz que como você está triste agora, eu não consigo controlar totalmente a maldição. Atrair um poder forte sem a Black pode levar à violência incontrolável. Porém eu não tenho intenção nenhuma de ser devorado por ele silenciosamente sem poder revidar. Então nesse caso existem apenas duas opções para nós dois. A primeira opção seria suportar os danos e enfrentar os inimigos. E a segunda seria evitar a batalha e juntar-se aos aliados. E essa decisão cabe a você. E também tem uma terceira opção: rompa as forças circundantes e siga para o destino
destino inicial para deixar a floresta. E você pode dizer isso pelo cheiro. Ela fala certo. Não, um grande número de cobras está caçando suas presas. Se confrontarmos em grupo, seremos cercados em pouco tempo, mesmo se unirmos forças com reforço. Isso apenas provocará sacrifícios desnecessários. E o protagonista pergunta se existe alguma variável nisso, ou alguma opção viável. E a garota fica toda vermelha e fala assim: bem, eu não gosto disso, mas vamos lá, apoie-se em mim. E o nosso prota fica sem entender nada, falando: o que você quer dizer com isso? E ela diz que não há tempo para as palavras, apenas faça. Então seus olhos mudam e ela fala: segure firme para não cair. E nisso todas aquelas cobras estavam fazendo a ronda pelo local. E nisso um lobo gigantesco passa correndo em alta velocidade e destroçando as cobras que vê pelo caminho. E o prota fala: quase nos amostramos. E a Rupa fala: estamos prestes a sair da floresta, apenas espere mais um pouco. Eu tô achando que ela tava enrolando nessa corrida dela aí só pra ela ficar mais tempo com o prota nas suas costas. E nisso é dito que com isso o nível de perigo que enfrentarão pode diminuir um pouco. Então a cena volta para a Nydia lutando com aqueles cavalos endemoniados. E na hora que a Rupa estava correndo em alta velocidade, ela acabou reparando alguma coisa e se assustando. Ela diz: espera um momento, tem alguém ali. E havia uma pessoa meio que sentado no cadáver de uma cobra. E era um tiozão de cabelos brancos lendo um livro. E tinha logo uma serpente naja nas suas costas. E esse homem fala assim: eu peço desculpas, mas ninguém tem permissão para passar daqui. E nisso várias cobras negras começam a sair do chão e indo em direção ao protagonista e a Rupa. E o protagonista fala assim: isso é muito rápido, será que podemos fugir disso? A Rupa então, sem pensar duas vezes, morde o braço do protagonista e acaba arremessando ele para muito longe dali. E nesse processo, a Rupa é acertada por todas aquelas cobras que morderam sua pata, seu pescoço e sua outra pata também. O protagonista então aterrissa no chão enquanto ele vê a Rupa sendo mordida violentamente. O nosso prota então transforma suas mãos e vem correndo em alta velocidade e estraçalha todas aquelas cobras. E a garota toda estraçalhada fala assim: e com isso a sua dívida foi paga. Então ela cai de exaustão no colo do protagonista. E eu achando que já tava formando até um casalzinho fofo entre eles, e a mina já vai de Vasco, de arrasta pra cima. E o homem misterioso fala assim: você está protegendo seu parceiro? Nossa, mas que ação fútil. E nisso o cara fica com muita raiva de ver aquela situação inteira. E os olhos dele parecem olhos de cobra. E meus amigos, velho, as palavras desse cara deixam o protagonista com muito, mas muito ódio. Então ele olha pra cara do cara com um olhar muito, mas muito amedrontador e com a Rupa no seu colo. E ele fala assim: ei você, não vai me dizer que você quer ser espancado até a morte. Rapaziada, mexeu com a mina errada, cara. Deixa o protagonista pistola, já era, ferrou. O problema é se ele perder o controle e acabar matando ela sem querer, né? Isso se ela já não tá de Vasco. Eu até desconfio que esse protagonista seja extremamente forte ao nível de tentar rivalizar com as asas. Porém, eu acho que ele só não usa todo o poder dele porque ele realmente não consegue controlar. Mas imagina só esse protagonista dominando todo esse poder. Cê é louco, mano, não vai ter pra ninguém não. Se bem que ainda nem foi apresentado, tipo, fisicamente os outros 6, né? Agora a pergunta que vale 1 milhão pra vocês. Vocês realmente querem a parte 3 desse vídeo? Então deixe muito like e comentem bastante aqui. Também se inscreva no canal para nos apoiar a chegar à meta de 200k de inscritos. Se tiver muito like e tiver muito comentário, pode ter certeza que eu vou trazer o mais rápido possível. E eu já fiz quase todos os capítulos aqui, falta poucos capítulos, então no próximo vídeo já dá pra fazer todos. Então deixa o like aí e comentem. Assistam também esse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Até o próximo vídeo e valeu!